Olá. Teve uma pessoa que, sabendo que eu estive em Rajneeshpuram, quando o Osho estava lá, sabendo que eu estive 1 ano e meio na Índia, quando o Osho estava lá, eu tive mais tempo, mas durante 1 ano e meio o Osho estava lá, eu assistia os discursos do Osho presencialmente, sabendo que eu traduzi vários livros do Osho, uns 50 livros e também uns 50 vídeos. Ela me perguntou: Nisargam, hoje você vê o Osho por vídeos, como é que é a tua conexão com ele hoje? É igual à sua assimilação? O que você aproveita do que ele fala hoje é diferente do que você aproveitava, do que você assimilava quando você estava na presença do Osho? Ele também sabia, quem fez essa pergunta, que eu não só tive essas experiências com Osho, mas que eu prossegui com meditações. Ele sabe que eu sou um meditador. Então, essa foi a pergunta. A minha resposta é bastante diferente mesmo. Quando eu ouvia o Osho, havia eu sinto como uma superficialidade. Eu estou falando isso, na verdade, não é para falar de mim. É para ver se você sente alguma afinidade, alguma sintonia, se desperta algum insight em você em relação a esse tema. Seja a tua postura ao ouvir o Osho ou qualquer mestre que fale sobre presença, que fale sobre consciência desperta. Qual que é a grande diferença que acontecia antes e depois para mim? A grande diferença é que antes eu ouvia palavras, eu me encantava com palavras, eu admirava. Eu não tinha uma vivência acompanhando o processo. Se o Osho estava falando de presença, eu estava saboreando o seu discurso, mas eu não estava mobilizado como eu estou hoje quando eu ouço o Osho falar sobre presença, por exemplo, consciência desperta, estar realmente presente. Quando o Osho fala isso, eu ouço o Osho falar isso hoje, eu procuro estar vivendo a experiência, não apreciando as palavras, não pensando que eu vou fazer isso no futuro. É a mesma coisa agora. Quando eu estou falando de presença, de certa forma estou falando, a ideia é estar vivendo agora o estado de consciência desperta. Eu não sei como é que você está ouvindo isso, mas se você estiver ouvindo as palavras, você vai estar na mesma atitude que eu estava quando eu estava na presença do Osho, ouvindo o Osho. Eu ficava nas palavras. Mas você agora, se eu estou falando de presença, ou mesmo se eu não estiver falando de presença, a proposta mais sublime é nós, eu e você, estarmos vivendo, de certa forma, dentro do nosso alcance, essa consciência desperta. A noção de observador, ser a testemunha, estar presente, não ser palavra, ser algo já experimentado agora, nesse instante. Essa é a grande diferença de antes e depois para mim. E hoje eu sinto que é muito mais preenchedor. Ouvir Osho é um estímulo à própria presença. Se não for isso, hoje para mim não faz sentido ouvir. Ouvir apenas palavras não quer dizer nada mais. É a vivência, é o estímulo ao estado, que é o que interessa. Tem uma outra diferença que eu observo, é que antes o Osho falava e eu não acompanhava, assim, não só sobre presença, estar vivendo a presença, mas até
o significado do que ele tá dizendo. E eu já tomava como verdade o que ele dizia, como razoável o que ele dizia. Hoje, se ele está falando sobre uma experiência que as pessoas normalmente têm, as questões que as pessoas têm, dizendo que as pessoas têm determinadas questões, eu verifico se eu tenho mesmo. Não é porque ele está falando que as pessoas são assim, têm determinadas questões, são encucadas nisso ou naquilo, estão sempre se questionando sobre o sentido da vida, e isso acaba atrapalhando, e eu verifico. É isso mesmo que acontece comigo? Eu tenho esses questionamentos, eu tenho essas dúvidas, eu tenho essas inculcações. Hoje em dia é um convite a que eu verifique se aquilo que ele está falando faz sentido para mim. E eu vou dizer para vocês, muitas vezes não faz sentido para mim. Algumas vezes faz sentido para mim. Eu acolho o que faz sentido para mim. Quando não faz sentido para mim, ótimo, eu verifiquei. O importante é ter verificado. Não é importante o Osho falar algo que seja uma verdade absoluta. Eu não estou precisando hoje defender o Osho. Eu sinto que muitas coisas que o Osho fala não correspondem à minha percepção pessoal. E é perfeitamente entendível isso, compreensível isso. Não é essa a proposta do Osho, não é falar verdades absolutas. Esse é o entendimento que eu assimilo com clareza. A ideia é despertar a presença, não é dizer verdades absolutas, de tal forma que... Isso aí, para mim, é o maior crime para um buscador. Ele repetir frases feitas porque foi dita por uma autoridade, sem ter sido a experiência dela, da própria pessoa. Por isso que o Osho fala coisas que, na verdade, ele não está interessado que seja uma verdade absoluta geral, porque isso iria fazer com que a tendência fosse nós assumirmos que ele só fala a verdade. E aí não existe autoquestionamento, autoverificação. Não existe a fala a partir da sua própria experiência. Eu já falei isso em outros vídeos, que isso é uma estratégia para que nós encontremos o mestre interno. Então as diferenças existem. Eu acredito que vai continuar havendo mais diferenças ainda. Eu sinto que quanto mais eu estou consciente, mais fica diferente a minha percepção em relação ao Osho. Agora, o que eu posso dizer é que a minha conexão, a sensação que eu tenho de conexão com o Osho hoje é maior. A conexão hoje não é pelo intelecto, pelo que ele diz, pela concordância, é pelo espaço. Quando ele fala hoje algo, eu entendo muito mais profundamente. Não se compara, porque muito do que ele fala, eu estou sentindo como verdade. Eu sei a base que está por detrás do que ele está falando. Eu sei o que significa o fluir. Muitas coisas elas não estão explícitas. Ela só fica realmente clara quando faz parte da nossa experiência íntima, pessoal. Aí faz sentido. Muitas das coisas do que ele fala, para mim, não faz sentido, e outras faz um sentido incrível. Então, a minha conexão com Osho eu sinto que é maior, o meu agradecimento ao Osho é imenso, porque realmente aos poucos eu sinto que eu fui saindo da prisão da minha própria mente e fui entrando num universo que eu não tinha ideia. Eu tinha ideia apenas intelectual. Isso não quer dizer que eu sou iluminado. O sabor da presença pode ser experimentado por nós agora, iluminados ou não. Existe uma consciência desperta agora?
Então a resposta está dada. Hoje é bastante diferente. Hoje a compreensão é muito mais vivencial do que intelectual.